Ansiedade é uma reação que podemos ter ao acharmos que temos um risco futuro a caminho. Isso nos afeta de várias formas no nosso dia a dia, como, por exemplo, quando estamos preocupados com uma prova. Nossa ansiedade irá nos levar a estudar os assuntos, consequentemente, nos deixando mais preparados e diminuindo o risco de uma nota baixa. Por isso, tanto a ansiedade como o medo, mesmo sendo sentimentos desagradáveis, são reações emocionais, além de normais, necessárias em situações ameaçadoras. O problema surge quando essas reações são excessivas, intensas e prolongadas. Caso a ansiedade atinja níveis extremos, fazendo com que a pessoa se sinta insatisfeita com a vida e atrapalhando os seus afazeres diários, ela pode desenvolver algum tipo da condição conhecida como transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade é o transtorno mental mais comum de ser observado no mundo todo, prejudicando cerca de 7% da população mundial. De acordo com a última atualização do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, existem 7 tipos diferentes de transtornos de ansiedade. Todos esses transtornos envolvem em algum nível sintomas cognitivos, emocionais e comportamentais, ou seja, agitação física, dificuldade de concentração, tensão muscular e, claro, a pessoa está a maior parte do tempo preocupada em excesso. Assim como outros transtornos mentais, os transtornos de ansiedade têm diversas causas possíveis. Algumas das influências mais importantes são os genes, as interações sociais, o consumo de drogas, eventos traumáticos e a cultura. Genes candidatos. Até hoje, a maioria dos estudos de associação de transtorno de ansiedade concentram-se em genes candidatos. São genes que podem estar envolvidos com o desenvolvimento ou fisiologia de determinada característica hereditária, como, por exemplo, a cor de nossos olhos. Esses genes, eles são sequenciados e seus polimorfismos detectados e associados com a característica em questão. Genes candidatos para transtornos de ansiedade incluem genes relacionados aos sistemas de neurotransmissores monoaminérgicos, ou seja, a dopamina e a serotonina, que estão envolvidas com a regulação do nosso humor. Entre os genes mais estudados estão os 5-HTT-LPR, que assume diferentes formas de repetição degenerativa, como por exemplo, em SL6A4, que é o gene que codifica o transportador de serotonina. Em relação ao fenótipo da ansiedade, os transtornos de ansiedade, eles raramente ocorrem isoladamente. A grande maioria dos pacientes com transtornos mentais, com transtornos de ansiedade, tem outros transtornos mentais ou somáticas de comorbidade, que é a existência de 2 ou mais doenças em simultâneo em uma mesma pessoa. Dado o forte padrão de correlação genéticos, o transtorno de ansiedade pode ser analisado em conjunto com a ampla gama de distúrbios, como por exemplo a neurose e a depressão, facilitando previsões para o risco da ansiedade. Na ansiedade, utiliza-se a randomização mendeliana, em que é um método que utiliza a variação medida em genes de função conhecida para examinar o efeito causal de uma exposição modificável, ou seja, do ambiente. Ele compara o alelo de efeito ao outro alelo. As descobertas genéticas têm um forte potencial na predição de risco, ajudando assim no desenvolvimento de estratégias para a prevenção. O estudo de associação genome-wide se difere dos genes candidatos porque os genes candidatos exigem um conhecimento priori da seleção de genes. Os estudos de associação genome-wide são imparciais, na associação das variantes genéticas de todo genoma. O nível de probabilidade é dado pela significância que é maior que ou igual a 5%. Nessa situação, já foram descobertos vários SNPs significantes em vários genes relacionados à ansiedade, tornando assim um transtorno de vários fenótipos. Um desse transtorno, e também um dos mais estudados, é o transtorno do pânico. O transtorno do pânico é a aversão do mal-estar, da angústia ou até do medo. A primeira tentativa de GWAS, que é os estudos de associação genome-wide,
foi feito no Japão, em que continham 200 candidatos que eram do grupo experimental e 200 candidatos que eram do grupo controle. E foi descoberto um potencial de suscetibilidade no locus. Entretanto, foi feito outro estudo e foi percebido que essa suscetibilidade, na verdade, não havia significância nenhuma. Já foram encontrados vários exemplos significantes em diversos genes. Dentre eles, os mais principais no que se diz respeito ao transtorno do pânico é o RS860554, que é encontrado no gene PKP1, o RS 10144552, que é encontrado no gene BDKRB2, e o SNP RS7309727, que é encontrado na proteína transmembranar. Nesse último caso, o estudo em GWAS foi feito com 915 casos controle e 909 casos de pacientes, ou seja, pessoas que possuem o transtorno do pânico. Nesses casos, foram encontrado um aumento da proteína transmembranar no que se diz respeito ao RNA mensageiro. Devido à variedade de fenótipos de ansiedade, surgiu a ideia de fazer o primeiro GWAS de comportamentos relacionados a essa variedade de fenótipos. O estudo foi feito com 2.810 crianças e outro também foi feito com 4.804 crianças. Infelizmente, não foi encontrado nenhuma significância no genoma. Os diagnósticos atuais não são fáceis de entender. Então, sua autocomorbidade, ou seja, a possibilidade de ter mais que um tipo de ansiedade, como por exemplo, fobia social, distúrbio do pânico e etc., juntamente do risco genético, acabaram gerando uma hipótese. E foi nesse sentido que surgiu outro estudo de GWAS, em que estudava vários fenótipos da ansiedade. Infelizmente, não foi encontrada uma significância no genoma, em apenas um locus, mas sim em vários potenciais de locus, indicando assim uma suscetibilidade da ansiedade. Os estudos dessas variantes acabam indicando uma verificabilidade dos genes e até agora não foram testados para fins terapêuticos. Epigenética. O que é epigenética? É um campo biológico que estuda as modificações e regulações sem que seja alterada na sua sequência, mas na forma que é lido o código genético. Como ocorre essa modificação? Ocorre uma modificação química do ADN que pode ser herdada e subsequentemente removida, sem alterar a sequência original da molécula. Por exemplo, o cheiro doce de frutas normalmente não fazem os ratos fugir, mas quando pesquisadores juntaram o odor frutado da cetofenona com o poderoso choque elétrico, ratos de laboratório rapidamente passaram a temê-lo. Com o passar dos tempos, neurônios extras surgiram em seus narizes e em parte do cérebro, que passavam pelo processamento de cheiros, deixando supersensíveis aos cheiros. O que torna interessante é que seus filhos também se tornaram sensíveis e apresentaram os mesmos neurônios extras, mesmo sem ter conhecido seus pais ou sentido aquele cheiro. Relação entre epigenética e transtorno de ansiedade. Existem os exames de metilação do DNA, que têm os genes envolvidos. Não errei. Relação entre epigenética e transtorno de ansiedade.
Por meio de exames de padrões de metilação do DNA, foram encontrados genes envolvidos na resposta ao estresse, neurotransmissão e à neuroplasticidade. Também foram criados grupos de trabalhos pelo PGC Anxiety Work Group, no qual formou planos para formar um grupo de trabalho iOS dedicado a descobrir as bases epigenéticas de transtorno de ansiedade por meio destes grupos. Gene versus ambiente. Gene e ambiente afetam conjuntamente a etiologia dos transtornos de ansiedade. O ambiente pode ocasionar uma variação genética em um gene candidato. Pesquisadores juntaram o poderoso genes candidatos para transtornos de ansiedade. Aumento de cheiros, deixando supersensíveis aos cheiros. Verdade. Na ansiedade, utiliza-se a randomização mendeliana. Randomização